Irmãos, nessa noite de domingo, mais uma vez, estamos nos reunindo para culto e louvor a Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, verso 1 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorridos os turnos de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercas como Sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos seus servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, é muito gostoso quando nós lemos a palavra do Senhor para nossa edificação. Mas muitas vezes tememos ler o livro de Jó, principalmente num momento desse de sofrimento e de pandemia que está existindo no nosso país e no mundo. Mas eu gostaria de lembrá-lo que Tiago capítulo 5, verso 11 diz assim: Você tem ouvido a respeito da paciência de Jó? Eu gostaria de convidar você nessa noite a pensar sobre isso. Será que nós temos paciência de esperar o tempo de Deus, como Jó esperou, e confiar e
continuar confiando no Senhor? Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai amado, mais uma vez estamos reunidos aqui, cada um nos seus lares, para esse momento de culto, de adoração a Ti. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra, que esses princípios que vamos destacar sobre a vida de Jó seja algo relevante para a nossa vida diária, para a vida da Tua igreja, e que ele continue sendo para nós um testemunho de uma vida íntegra, de uma vida de disposição para o serviço do Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jó é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é o que diz Jó 1:1. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:9. Então é Deus se referindo a Jó. E quando nós olhamos a situação que Jó se encontra aqui, quando nós terminamos de ler esse primeiro capítulo, nós vamos ver que nenhum de nós gostaríamos de estar no lugar de Jó. A princípio, sim, depois não. Então eu quero levá-lo a entender que muitas vezes, quando surgem dificuldades, surgem novidades na nossa vida, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Eu quero então falar com você alguns princípios que eu creio que são de suma importância na nossa vida. E o primeiro deles está aqui: encontramos um inimigo que não podemos ver, mas ele é real. Nós vamos ver que esse momento na vida de Jó, ele vai encontrar um inimigo que ele não vê, mas ele é real. E o seu nome é Satanás. E nós temos um inimigo sobrenatural. Ele espera confundi-lo, enfraquecê-lo e finalmente derrubar. O desejo dele é arruinar o seu testemunho e destruir a sua vida. Ele quer destruir seu relacionamento familiar. Quer tentá-lo e agir incorretamente nos seus negócios para derrubar você. O fato de termos um inimigo invisível não significa que ele não seja real. Observe que quando você olha para esse primeiro momento na vida de Jó, nós vamos ver que Satanás está presente ali, conversando com Deus, querendo colocar o servo do Senhor em dificuldade, mas ele não vê, ele não sabe disso. Mas nós vamos perceber que Deus sabe, Deus autoriza ele a agir na vida de Jó. Segunda coisa que nós precisamos aprender é suportamos provações imerecidas, mas que são permitidas. Nós vamos ver que Jó não merecia aquela tribulação, mas Deus permitiu, porque Deus confiava naquilo que Jó fazia e a maneira que ele agia. Na vida da gente inclui provações que não merecemos, mas que devem, mesmo assim, ser suportadas. Nunca podemos explicar ou compreender completamente o mistério da vontade insondável de Deus. Mas nada toca na nossa vida que não tenha passado primeiro pela mão de Deus. Aqui nós precisamos saber que Deus permite situações. Às vezes nós não sabemos, mas Deus tem controle nas suas mãos de todas as situações. E nós vamos perceber isso quando lemos o primeiro capítulo de Jó. Deus permite até certo ponto Satanás agir na vida de Jó, mesmo sem Jó saber disso. Mas eu quero lembrar que há um plano que não compreendemos, mas que é o melhor. Deus tem um plano para nós, irmãos, que é muito melhor. Só que às vezes nós não compreendemos. E nesse período de provação, de tentação muitas vezes, nós precisamos saber aquilo que Paulo diz em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o nosso bem. A enfermidade que Jó teve de suportar, mais tarde não foi boa em si mesma, mas Deus a fez cooperar para o seu bem. A visão de Jó, que Jó tinha de Deus, era panorâmica. Mas nós vamos ver que depois de ser tentado, ele agora entende que o pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Observe que, a princípio,
Jó não entendeu, Jó não sabia de todas as coisas, mas no andar do livro nós vamos perceber que Deus tem o melhor para Jó. Deus tem o que é sempre melhor para os seus filhos. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse isso, mesmo nas provações. Deus tem o melhor. Quarta coisa, sofremos consequências que não esperamos, mas que são necessárias. Muitas vezes surgem consequências nas nossas vidas que nós não esperamos, mas são necessárias, porque Deus quer que eu e você venhamos aprender verdades que só passando por essas consequências ou dificuldades é que nós vamos aprender. Não sei onde você se encontra hoje. A maioria das pessoas estão passando por situações difíceis. As consequências da situação podem até nos aborrecer. Mas você nunca pensou que chegaria a esse ponto. O que está acontecendo é uma parte necessária para o seu crescimento espiritual. Confie em Deus. Assim é necessário. Aceite a realidade. A vida não é só difícil. E até às vezes parece injusta. Mas Deus está presente e procura ouvi-lo. Então nós vamos ver que Deus está presente naqueles momentos que nós achamos que há injustiça, que há algo que acontece conosco que nós não entendemos, mas Deus está presente. Então eu gostaria que nessa noite você lembrasse, primeira coisa, que nós encontramos um inimigo que não podemos ver, mas ele é real. Segunda coisa, nós suportamos provações imerecidas, mas que são necessárias. Há um plano que nós não compreendemos, mas é o melhor para nós. E muitas vezes sofremos consequências que não esperamos, mas que são necessárias para o nosso crescimento. Então eu gostaria que nessa noite você pensasse sobre a vida de Jó, esse momento que ele viveu, eu e você. Mas nós devemos lembrar que Deus fala que ele era um servo dele, servo íntegro. E você vai perceber que lá no final do livro, ainda Deus continua falando que Jó é seu servo. Um homem íntegro, um homem que anda com o Senhor, um homem que tem o temor do Senhor, mesmo junto da sua família. Quando a sua mulher o incentiva a amaldiçoar Deus, ele diz, não, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós, nessa noite, esse dia, nós possamos então entender que a vontade do Senhor ela é soberana e Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Lembrando mais uma vez que Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos faça enxergar, mesmo quando nas dificuldades, mesmo nas provações, nós possamos saber que nós temos um inimigo que nós não vemos, mas ele é real. E muitas vezes ele quer nos derrubar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai amado, nós estamos mais uma vez concluindo esse culto de adoração ao Senhor, esse tempo de meditação na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, mesmo depois de ouvir a palavra. Que ela continue levando a nós uma mensagem rica durante a semana. E que seja um incentivo para nós. Temos paciência e esperarmos o tempo do Senhor, para que o Senhor venha responder segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a buscar a Tua face. Ajuda também aqueles que estão passando por dificuldades, por enfermidades, aqueles que estão sofrendo, junto dos seus familiares que partiram, que o Senhor esteja confortando e abençoando. Abençoa também a nossa nação. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém.